Talvez você ore todos os dias, mas sente que suas orações não passam do teto. Talvez você fale com Deus, mas não sinta mais a presença dele como antes. Talvez suas palavras estejam certas, mas seu coração esteja cansado. E a pergunta silenciosa que você nunca diz em voz alta é: será que estou orando do jeito certo? Hoje, mais do que nunca, precisamos reaprender algo que a igreja moderna quase esqueceu: orar no Espírito. Billy Graham dizia que a maior fraqueza do cristão não está na falta de conhecimento bíblico, mas na superficialidade da sua vida de oração. Ele afirmava que muitas pessoas sabem falar sobre Deus, mas poucas aprenderam a falar com Deus guiadas pelo Espírito Santo. E isso explica por que tantos crentes vivem sem poder espiritual, sem sensibilidade, sem transformação. Orar no Espírito não é um estilo de oração reservado a alguns. Não é algo místico, estranho ou fora da Bíblia. Pelo contrário, é uma prática essencial da vida cristã. O apóstolo Paulo escreve que devemos orar em todo o tempo no Espírito. Judas nos exorta a edificarmos a nós mesmos, orando no Espírito Santo. Isso não é um conselho opcional. É uma chave espiritual. Mas precisamos ser honestos. Muitos oram apenas com palavras decoradas. Oram por hábito, oram por obrigação, oram repetindo frases, mas sem consciência da presença de Deus. Billy Graham alertava que quando a oração se torna apenas um ritual, ela perde o poder de transformar. Deus não responde palavras vazias, ele responde corações rendidos. Orar no Espírito começa com rendição. Antes de falar, é preciso se entregar. Antes de pedir, é preciso ouvir. Antes de apresentar listas de necessidades, é preciso reconhecer quem Deus é. O Espírito Santo não é um complemento da oração, ele é o guia da oração. Quando oramos no Espírito, não somos nós tentando convencer Deus. É Deus alinhando nosso coração à sua vontade. Billy Graham ensinava que o Espírito Santo nunca nos leva a uma oração egoísta. Ele sempre nos conduz à vontade do Pai. Por isso, orar no Espírito muitas vezes muda o foco da nossa oração. Começamos pedindo coisas, mas terminamos sendo transformados. Começamos buscando respostas, mas terminamos recebendo direção. Começamos aflitos, mas terminamos fortalecidos. Talvez você esteja se perguntando: como eu sei que estou orando no Espírito? A resposta não está na emoção, mas na transformação. Orar no Espírito não é sentir arrepios, é produzir frutos. É sair do lugar de oração mais sensível ao pecado, mais disposto a obedecer, mais consciente da presença de Deus. Billy Graham dizia que a oração verdadeira não muda Deus, muda quem ora. Quando oramos no Espírito, aprendemos a depender. O Espírito Santo nos ensina a reconhecer nossa limitação. Ele nos lembra que não sabemos orar como convém. Por isso, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando faltam palavras, não falta intercessão. Mesmo quando a mente está confusa, o Espírito continua trabalhando. Um dos maiores enganos do nosso tempo é achar que intensidade substitui intimidade. Billy Graham advertia que não é o volume da oração que move o céu, é a sinceridade do coração. Orar no Espírito é orar com verdade, mesmo quando dói. É levar a Deus não uma versão religiosa de nós mesmos, mas quem realmente somos. Orar no Espírito exige silêncio interior. Vivemos em um tempo barulhento. Muitas vozes, muitas distrações, muitas urgências. E nesse cenário, a oração vira monólogo. Falamos demais e ouvimos de menos. Billy Graham dizia que Deus ainda fala, mas muitos não escutam, porque nunca aprenderam a silenciar diante dele. O Espírito Santo fala no coração rendido, não na mente agitada. Quando aprendemos a orar no Espírito, nossa relação com Deus muda. A Bíblia deixa de ser apenas um livro e se torna uma voz viva. O pecado deixa de ser apenas um erro e passa a ser algo que entristece o espírito. A fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Isso é transformação real. Orar no Espírito também nos leva ao arrependimento. Não aquele arrependimento superficial, mas aquele que gera mudança.
Billy Graham sempre ensinou que não há avivamento sem arrependimento, e não há arrependimento verdadeiro sem a atuação do Espírito Santo. Quando oramos no Espírito, ele revela áreas do coração que precisam ser tratadas, não para nos condenar, mas para nos libertar. Muitos pedem avivamento, mas resistem à transformação. Querem fogo, mas não querem altar. Querem poder, mas não querem santidade. Billy Graham foi claro ao longo de toda a sua vida. O Espírito Santo não se move onde não há submissão. Orar no Espírito é abrir mão do controle e permitir que Deus governe. Talvez sua oração tenha se tornado mecânica porque sua vida espiritual está sobrecarregada. Talvez você esteja cansado, frustrado, decepcionado consigo mesmo. Se esse é o seu lugar, ouça com atenção. Deus não rejeita orações fracas quando elas são sinceras. O Espírito Santo ajuda exatamente aqueles que reconhecem sua fraqueza. Aprender a orar no Espírito é aprender a depender diariamente. Não é um evento, é um estilo de vida. Não é algo que acontece uma vez, é algo que se desenvolve com tempo, disciplina e sensibilidade. Billy Graham dizia que nenhuma pessoa pode permanecer espiritualmente saudável sem uma vida constante de oração guiada pelo Espírito. Quando oramos no Espírito, nossa visão muda. Passamos a enxergar as pessoas com mais compaixão, as circunstâncias com mais fé, as lutas com mais esperança. Não porque os problemas desapareceram, mas porque Deus se tornou maior dentro de nós. Isso é avivamento pessoal. E aqui está uma verdade que precisa ser dita. Deus não está distante. Quem se afastou foi a nossa sensibilidade espiritual. Orar no Espírito é voltar ao lugar da presença. É reaprender a caminhar com Deus. É restaurar a comunhão que foi sendo perdida no meio da correria, da religiosidade e da rotina. Hoje, essa mensagem não é apenas ensino. É um chamado. Um convite à transformação. Billy Graham costumava dizer que o Espírito Santo é o maior presente que Deus deu à Igreja. Mas muitos vivem como se ele não estivesse disponível. Orar no Espírito é acessar esse presente diariamente. Se você sente que sua vida de oração precisa mudar, não adie. Comece hoje. Separe tempo. Silencie. Peça ao Espírito Santo que te ensine a orar. Não com palavras bonitas, mas com um coração rendido. Não buscando controle, mas direção. Se essa mensagem falou com você, não ignore. Compartilhe com alguém que precisa reaprender a orar. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que despertam, ensinam e transformam. Mas acima de tudo, faça algo agora. Feche os olhos, mesmo aí onde você está, e diga com sinceridade: Espírito Santo, me ensina a orar, me ensina a ouvir, me ensina a depender, me transforma. Porque quando aprendemos a orar no Espírito, não é apenas nossa oração que muda, nossa vida inteira muda. E como Billy Graham ensinou durante toda a sua caminhada, uma vida rendida ao Espírito é uma vida que impacta o mundo. Que este seja o começo de uma nova vida de oração. Que o Espírito Santo te conduza. Que sua fé seja renovada. E que você experimente não apenas falar com Deus, mas caminhar com Ele todos os dias.